Seja bem-vindo ao nosso canal. Pausa o vídeo e tire um tempo de oração, pedindo a Deus sabedoria para entender a sua palavra. Canal Leitura Bíblica em 1 ano. Gênesis capítulo 31. Então, ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léa ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então, todos os rebanhos davam salpicados. E, quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então, todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta, agora, os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então, responderam Raquel e Léa e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai, não nos considera ele como estranhas. Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então, se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E, no terceiro dia, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então, tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então, disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então, respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, e se não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então, entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léa, e na tenda de ambas as servas e não os achou. E, saindo da tenda de Léa, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então, irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado?
que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe o despedaçado, eu pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e, de noite, a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abrão e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então, respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é, e que farei, hoje, a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram. Agora, pois, vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então, tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão de garça adulta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então, disse Labão: este montão seja, hoje, por testemunha entre mim e ti. Por isso, se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja a testemunha, e esta coluna seja a testemunha de que eu não passarei este montão para lá e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abrão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos, e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então, Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia: se Esaú vier um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abrão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e, agora, me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que, pela multidão, não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou, do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-o na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante da tua face? Então, dirás: são de teu servo Jacó.
presente que envia meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim e, depois, verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim, passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então, disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Gênesis capítulo 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então, repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente e a Leia e a seus filhos, atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois, levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então, chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se, e, depois, chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então, disse Jacó, não. Se, agora, tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele, até que a tomou. E disse, caminhemos, e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse, meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor, em Seir. E Esaú disse, deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse, para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim, tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso, chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó a salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel.